Olá, voltamos com o curso Git e GitHub Ninja. Meu nome é Fernando da Silk e agora nós vamos fazer um resumo, vamos fazer um overview pelo nosso repositório. Vamos conhecer um pouco mais das informações que nós temos disponíveis ou das opções que nós temos disponíveis dentro do repositório lá no GitHub, tá? Então vamos lá. Dentro do nosso repositório, então, a gente tem algumas informações que na aula passada a gente já viu algumas delas, para que servem, né? Então agora a gente vai entrar em alguns detalhes com relação a algumas informações aqui do repositório. Então a gente viu que aqui, clicando nesse link de commits, a gente consegue ver todos os commits que foram feitos, né? Então aqui eu tenho o commit que foi feito pelo usuário da Silk, que foi feito simplesmente um merge, e aqui alguns commits que foram feitos pelo usuário F da Silk, tá? São dois usuários diferentes, são duas contas diferentes, tá? E aqui você consegue visualizar todos os commits desses usuários, tá? Voltando aqui na home do repositório, a gente tem também aqui a lista de branches, que a gente já viu também, as releases e as tags, que a gente vai ver depois, e a questão dos contribuidores. Então, quem são os contribuidores do projeto, né? Os contribuidores são as pessoas que fizeram commits no repositório. Você viu que nos commits eu tenho duas pessoas lá, que são o da Silk e o F da Silk, só que aqui só aparece o F da Silk. Por quê? Porque o da Silk não tem, na verdade, commits. Ele simplesmente fez merge de alguns commits, mas ele não tem commits próprios aqui na nossa branch, tá? Todos os nossos commits, os commits que foram feitos nesse repositório, foram feitos pelo usuário F da Silk, tá? Depois a gente vai fazer alguns commits com outros usuários para a gente ver como é que fica como é que ele mostra aqui também desses usuários, tá? Então, basicamente, aqui mostra os usuários que fizeram commit nesse repositório, o ranking deles aqui, né, conforme a quantidade de commits, né? Então aqui eu tenho contribuições por commit, por adição e por deleção, e aqui ele faz uma ordem. Então esse cara aqui, o F da Silk, é o primeiro, que foi o que mais commitou nesse repositório aqui. Ele tem 4 commits, com 23 adições e uma deleção, ok? Voltando aqui ainda na home, a gente tem alguns links aqui, que são as issues e os pull requests, que a gente já viu também na última aula, né? Como fazer um pull request, como abrir uma issue. A wiki nós vamos ver mais pra frente também, quando a gente for ver Markdown. Aqui a gente tem esses dois links, que são o Pulse e o Graphics, né? O que são esses dois links? Então, basicamente, o Pulse, ele dá algumas informações sobre o teu repositório, tá? Algumas informações, digamos, algumas informações gerais sobre o teu repositório, conforme o período que você selecionar. Então, eu quero ver no último mês o que aconteceu no meu repositório. Então, eu tive um pull request ativo, esse pull request foi mergeado, não tem nenhuma proposta aberta de pull request. Tiveram duas issues nesse repositório, né? As duas issues foram fechadas, não tem nenhuma nova issue. E aqui ele diz, excluding merges, um autor has pushed 4 commits to master, ou seja, um autor puxou 4 commits para master, 4 commits para todas as branches. Na master, 2 arquivos foram alterados, né? E foram feitas 7 edições e uma deleção, ok? E aqui mostra os usuários que fizeram os commits. No caso, o F da Silk, que fez 4 commits, tá? Então aqui ele vai mostrar um overview geral. Aqui os pull requests que foram mergeados por uma pessoa, né? Que foi o da Silk que mergeou os pull requests. E aqui duas issues que foram fechadas também por uma pessoa, ok? Voltando aqui no início, você vê que aqui ele mantém os mesmos links lá da home, né? Da home do repositório, mas ele mantém aqui reduzidos, com layout reduzido, tá? Mas são exatamente os mesmos links, que é o code, issues, pull requests, wiki, pulse, graphs e os settings. Se você vier aqui na home, vai ver que são os mesmos, só que expandidos, tá? Lá ele mostra, quando você está dentro de algum desses links, ele mostra só o íconezinho. Nessa tela aqui, então, é o código, né? Todo o nosso código está aqui, que a gente consegue fazer a visualização. Aqui em Graphs, a gente consegue visualizar, então, alguns gráficos. Então, ele direciona para o mesmo link de contribuidores, né? Só que aqui você consegue visualizar mais algumas coisas também. Você consegue visualizar o tráfego que aconteceu no teu repositório. Então, aqui diz que foi feito um único clone, uma única pessoa clonou esse repositório, tá? Ele diz a data aqui, que foi no dia 29 de setembro de 2015, tá? Uma pessoa clonou esse repositório. Aqui diz a quantidade de visitas, né? Então no dia 26 eu tive 99 views com um único visitante, certo? No dia 27 eu tive 41 views com 2 visitantes, ok?
E aqui no dia 3 de outubro eu tive 14 views, também de um único visitante. Aqui ele mostra então o total, que foram 154 views nesse repositório e 2 visitantes únicos. Tá? Então ele mostra alguns gráficos, mais ou menos como se fosse lá no Google Analytics, para você poder ter uma análise, para você, se você quiser fazer alguma análise do teu repositório. Tá? Aqui os sites, por onde esses usuários vieram, no caso, né, por onde vieram essas views. Então todas elas vieram de dentro do próprio GitHub, ou seja, as views vieram de dentro do próprio GitHub. E aqui os conteúdos populares que são as views e a quantidade de visitantes em cada link, que são a própria home do repositório, a página de issues, a página de branches, a página de commits, página de resultados de busca, um commit aqui no caso, né, que esse commit teve 5 visualizações. Então aqui ele mostra o top 10 dos links mais visitados aqui no teu repositório. Ok? Seguindo aqui, a próxima aba é a aba de commits. Essa aba de commits ela vai mostrar também alguns gráficos pra gente, tá? Que a gente pode navegar aqui utilizando as setas. Então, não sei se você está vendo aqui a bolinha aqui embaixo, ó. Aqui ele vai mostrando a data e você vai pressionando a seta, ó, eu estou pressionando a seta e ele vai voltando no tempo ou indo para frente no tempo conforme eu vou pressionando as setinhas aqui, tá? Então, aqui eu vejo as setas, aqui embaixo você está vendo que tem um gráfico se mexendo aqui. Ele está dizendo então que teve 2 commits no domingo, 2 commits no sábado, né? Então aqui no dia... nesse dia aqui que foi dia 13 de setembro, teve 2 commits, né? E nesse aqui que foi no dia 20 de setembro teve também 2 commits, tá? Então aqui ele mostra alguns números pra gente, ok? Relacionados aos commits. A próxima aba é a aba de frequência de código, né? Que mostra então a quantidade de deleções e a quantidade de adições de código, tá? Um gráfico de adições e deleções, mostrando nos dias, né? Então, nos dias, quantas adições e quantas deleções tiveram no nosso código, conforme os dias aqui, tá? Que aqui você consegue visualizar. Então, adições são em verdinho, deleções são em vermelhinho, por semana, né? Aqui ele mostra por semana. Aqui em Punch Card, ele mostra os commits que foram feitos nos dias da semana. Então, ele mostra que dia que tem mais commits, tá? Então, aqui ele mostrou que na segunda... mais ou menos no caso da segunda não, domingo, né, Sunday. Na segunda aqui, às 4 horas da tarde, né, 4 p.m. Às 4 da tarde teve 2 commits. Aqui foi num sábado, que foram às 8 da noite. Teve um commit, às 9 da noite teve outro commit, tá? Então aqui ele mostra a frequência de commits com esse punch card aqui, ok? Na abinha Network, então aqui a gente tem todas as pessoas que fizeram commit. Olha só que legal, aqui ele mostra, aqui a gente consegue ter uma visualização legal de como o Git funciona como um sistema distribuído, tá? Então olha só, aqui eu tive, você está vendo que tem aqui o usuário da Silk, né? O usuário da Silk foi o único que fez, que subiu alguma coisa para esse commit, né? Que mandou, fez os pushes para esse commit. Então aqui ele mostra as ações de rede que foram feitas. Então aqui teve o commit inicial, né? E aqui nesse momento foi criada, aqui são branches diferentes, tá? Então aqui no caso o pretinho é a branch master e aqui no azulzinho é a branch. São as coisas que foram mergeadas depois, em momentos diferentes, tá? Então o que aconteceu? Foi criado esse commit aqui, né? No dia 13. Depois foi criado esse commit, adicionado ao arquivo CSS. E aqui foi feito o merge desse commit com esse commit. Provavelmente em 2 branches diferentes foi feito o merge aqui. Depois que foi feito um novo commit, foi criado uma nova branch a partir daqui, né? Foi feito um commit nessa nova branch que foi mergeado aqui nessa outra branch. Então, aqui são as linhas de commit. E quando a seta aponta de uma branch para outra aqui, significa que foi feito um merge, tá? Foi feito um merge então dessa branch nessa branch. E aqui quando uma setinha sai da setinha de cima para a linha de baixo aqui, né? Para a linha de baixo significa que foi criado uma branch baseada nessa branch de cima, né? Foi provavelmente criado com git checkout -b lá.
E ele chegou nessa branch aqui, foi feito um commit, e depois aqui em cima foi feito um merge na branch principal, tá? Então aqui é baseado os commits da branch dev, e aqui na branch master, tá? Foi feito o commit na branch master. Então aqui você consegue ter uma visualização do que aconteceu ao longo do teu projeto. Você consegue arrastar também, isso aqui fica muito grande, tá? Você consegue arrastar isso aqui para poder visualizar o que aconteceu nos dias anteriores. Como aqui eu tenho poucos commits, então ele não vai mostrar muita coisa, mas se eu tivesse mais commits eu conseguiria ver mais coisas. E aqui em Members vai mostrar as pessoas que fizeram fork desse repositório, que a gente vai ver depois também como forcar o repositório, né? Como é que outras pessoas podem colaborar no projeto forcando o repositório. Beleza? Bom, era isso que eu queria mostrar por esse vídeo. No próximo nós vamos continuar a nossa aula. Um abraço!